Feirão Serasa Limpa Nome realiza atendimento presencial em 7 capitais até o próximo sábado. Fiocruz chama atenção sobre situação da Covid-19 na Europa. Justiça condena filhos de ex-deputada Flor de Lis por morte de Anderson do Carmo. A Alemanha revela novo governo. Produtor rural de São Paulo vai receber crédito para restaurar áreas desmatadas. Maior naufrágio de imigrantes no Canal da Mancha deixa ao menos 31 mortos. Rússia lança novo módulo para a Estação Espacial Internacional. Nos Estados Unidos, o zoológico do Texas registra nascimento de 10 dragões de Komodo, o maior lagarto do mundo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Começou o Feirão Serasa Limpa Nome presencial. A ação acontece até sábado em 5 capitais brasileiras. Segundo dados da empresa de crédito, o país tem hoje cerca de 63 milhões de inadimplentes e mais de 100 empresas participam da negociação para deixar as contas em dia. Aliviada. É assim que a dona Elizabeth se sente agora. Hoje é aquele dia que a senhora vai deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Vou. É que ela acaba de reduzir consideravelmente uma dívida de R$ 4.000 que tinha com uma loja de roupas. 70% de desconto. Vou pagar 1.000 e pouco. Descontos de até 99% em multas e juros e boas condições de parcelamento. É o que essas pessoas estão encontrando aqui no Feirão Serasa Limpa Nome, que já havia sido aberto pela internet, mas agora acontece também de forma presencial até sábado, dia 27 de novembro, das 8 da manhã às 8 da noite, aqui no Largo da Batata, na capital paulista e em outras 4 capitais do país. No Rio de Janeiro, o evento acontece na Cinelândia. Em Salvador, Bahia, o endereço é Praça Irmã Dulce. Em Fortaleza, no Ceará, o feirão acontece na Praça do Ferreira. E em Manaus, a ação é realizada no Shopping Amazonas. A gente sabe que tem muita gente que quer vir aqui tirar dúvida conosco, que quer entender como negociar aquela dívida. Tem gente que não tem segurança de fazer de forma online, prefere vir aqui conversar conosco, e tem gente que não tem acesso à internet. É o caso do seu Wilson. Ele não paga internet há alguns meses, por isso, online, ele não tinha como renegociar essa e outras dívidas, que somam hoje cerca de R$ 25.000. Mas o aposentado veio disposto a fazer negócio. Se for 99%, eu já pago à vista. Já a dona Gláucia até poderia resolver tudo pelos canais digitais, mas preferiu vir até aqui porque, segundo ela, quer negociar olho no olho. Você sai mais segura, é um pouco mais rápida. Online é 10, só que a gente aguarda a resposta. Para participar do Feirão Limpa Nome, basta a pessoa endividada ir a uma tenda munida de um documento com foto e usando máscara. Não precisa agendar. Ela não consegue negociar para o irmão, para o pai, para o tio, tem que ser ela, tem que ser a pessoa com documento com foto. Ou ela pode negociar direto de casa, via nosso aplicativo, tem a campanha Auxílio Dívida, consumidor que fechar dívidas via nosso aplicativo, né, e ultrapassar o valor de R$200 à vista, então ele pode ter 4 boletos de R$50, e pagar à vista até o dia 30, ele recebe R$50 de volta. São mais de 100 empresas participantes no feirão presencial nas tendas, nos canais digitais oficiais da Serasa, ou nas mais de 7.000 agências dos Correios parceiras. O ideal é tentar renegociar as dívidas agora, já que esse é o momento em que são oferecidos os maiores descontos. O negócio é terminar este ano de 2021 com o nome limpo? Com certeza absoluta. Mas fico alerta. O Serasa Limpa Nome funciona o ano inteiro. Se não consegue pagar agora, espere e paga depois. É melhor do que ficar endividado novamente. E vamos com mais números agora da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 303.543.171 doses. 76,5% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação.
e mais de 130 milhões e 558 mil estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Agora vamos ver os números ao redor do mundo. Já foram aplicados 7 bilhões e 780 milhões de doses de vacinas contra a Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China, na liderança, tem 2 bilhões e 450 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 180 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, o Brasil em quarto e a Indonésia em quinto. O governo de São Paulo vai liberar a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes externos a partir do dia 11 de dezembro, mesmo não tendo atingido a meta estipulada pela própria gestão estadual de redução de indicadores da pandemia. O anúncio foi feito pelo governador João Dória em coletiva de imprensa no início da tarde desta quarta-feira. A proposta foi aprovada pelo Comitê Científico, grupo de especialistas que orientam a gestão do governador. A Fundação Oswaldo Cruz inaugurou um novo laboratório físico-químico para suprir o aumento da demanda por análises de controle de qualidade de vacinas, principalmente de Covid-19. Na estrutura localizada no Instituto de Tecnologia Imunobiológicos Rio Manguinhos, no Rio de Janeiro, também serão analisados outros produtos fabricados pelo Instituto. De acordo com a Fundação, o novo laboratório é um avanço importante para a produção integral de vacinas contra a Covid-19 no Brasil, uma vez que vai elevar a capacidade de controle de qualidade de Biomanguinhos em 50%. A melhoria será suficiente para suprir integralmente as necessidades de liberação de vacinas e biofármacos da Fiocruz. Essas análises dos imunobiológicos são realizadas em diversas etapas e envolvem os insumos utilizados na produção, os produtos em diferentes estágios da cadeia produtiva e os produtos acabados. Só depois de todos esses processos e que as condições de segurança e eficácia dos lotes estejam garantidas, os produtos produzidos são liberados. De acordo com o diretor de Biomanguinhos, Maurício Zuma, com a inauguração do laboratório, a Fiocruz chega à última fase do planejamento de internalização da produção da vacina contra a Covid-19 em parceria com a AstraZeneca Oxford. Foram diversas etapas que envolveram a adaptação da nossa planta industrial, onde hoje produzimos o ingrediente farmacêutico ativo nacional, e o estabelecimento de uma área específica para o armazenamento dos bancos de células e vírus. A Anvisa aprovou nesta quarta-feira a aplicação de uma dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid. Com o aval, a bula do imunizante será alterada de forma a contemplar a dose de reforço para a população maior de 18 anos, que pode ser aplicada após 6 meses da segunda dose. O Ministério da Saúde, entretanto, já autorizou em um prazo de 5 meses. A autorização do Ministério dá preferência ao reforço com a vacina da Pfizer, independente se a pessoa tiver tomado essa, a Coronavac ou da AstraZeneca. Mas há uma exceção quanto à Janssen. Segundo o anúncio, quem tomou uma dose deverá receber a segunda com pelo menos 2 meses de intervalo. E só então, 5 meses depois, estaria apto a tomar o reforço. A Câmara dos Deputados condecorou o presidente da República, Jair Bolsonaro, com a Medalha Mérito Legislativo, a mais alta comenda concedida pela Casa, criada há mais de 40 anos. Além de Bolsonaro, outras 31 pessoas foram agraciadas com a honraria, destinada a pessoas e entidades que prestaram serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil. Bolsonaro agradeceu a medalha recebida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e em tom informal falou que espera estar em sintonia com os parlamentares para escrever uma linda história para o Brasil. Essa condecoração, proposta pelo Major Vitor Hugo, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, muito me honra. Estou muito feliz nesse momento. Eu espero cada vez mais poder interagir com todos vocês, de modo que possamos escrever realmente uma linda história para a nossa nação. O presidente também disse que o governo e o Congresso podem trabalhar juntos para melhorar o país. Nós só podemos pensar no Brasil melhor a partir do momento que nós estivermos perfeitamente sintonizados. É dessa forma que se constrói uma grande nação. E nós temos potencial para isso. E muito mais. O mundo tem uma expectativa muito grande
em que nós temos aqui, o que nós produzimos e no que nós podemos fazer em parceria com todo mundo. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, anunciou nesta quarta-feira que vai pautar para a próxima semana todas as sabatinas que estão na comissão, inclusive a de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, que estão aguardando deliberação no colegiado. O ex-ministro e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, foi indicado por Bolsonaro para a vaga no STF que ficou aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Cabe à CCJ do Senado sabatinar e votar o nome do escolhido pelo presidente para a Suprema Corte. Na sequência, a indicação é analisada pelo plenário principal da Casa em votação secreta. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira o projeto de lei que abre crédito suplementar de 3 bilhões e 700 milhões de reais em favor de 12 ministérios, visando em especial o desenvolvimento de ações de fomento e apoio a produtores rurais. A ação possibilitará o impulsionamento dos setores ministeriais e poderá auxiliar cerca de 14 mil pequenos e médios produtores rurais. O crédito será financiado a partir do cancelamento de dotações orçamentárias, não gerando custo adicional aos cofres públicos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou hoje 2 dos filhos da ex-deputada Flor de Lis pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-parlamentar, acusado de ter efetuado os disparos contra a vítima, foi sentenciado a 33 anos, 2 meses e 20 dias de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi condenado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. Já Lucas César dos Santos de Souza, acusado de ter sido responsável por adquirir a arma do assassinato, foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado. Lucas, em seu depoimento, que durou 35 minutos, alegou que não sabia que a arma que ele ajudou a comprar seria para matar o pastor Anderson do Carmo e que, quando foi sondado por parentes para cometer o assassinato, se negou todas as vezes em executar o crime. Flávio dos Santos Rodrigues, quando foi interrogado, preferiu permanecer em silêncio, dispensando a chance de falar à juíza e aos jurados. Fixo a pena base em 22 anos de reclusão e diante da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso 2º, F do Código Penal, posto que o réu se valeu das relações domésticas de coabitação para a execução do crime e venham a elevá-la em 1/6, trazendo para 25 anos e 8 meses de reclusão, fixado o regime inicialmente fechado. O julgamento, presidido pela juíza Nearis dos Santos de Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, durou mais de 15 horas e só terminou às 5h30 da manhã. Outros 8 réus ainda serão julgados por envolvimento no crime ocorrido em junho de 2019. Entre eles, Flor de Lis, que era esposa da vítima denunciada como a mandante da execução e que responde por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, há indícios que Flor de Lis botou veneno na comida de Anderson do Carmo e mandou comprar a arma do crime. E veja a seguir, Câmara dos Deputados aprova aumento de pena para violência doméstica contra mulheres. E ainda, produtor rural de São Paulo vai receber crédito para restaurar áreas desmatadas. Estamos de volta com o mercado financeiro. Nesta quarta-feira, o dólar fechou em queda de 0,24%, com investidores de olho no noticiário em torno da PEC dos precatórios e na divulgação de uma bateria de dados nos Estados Unidos. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,59 na venda. O produtor rural de São Paulo vai receber crédito para restaurar áreas desmatadas de propriedades e pode até lucrar com o mercado de carbono. O projeto, lançado pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, pretende acelerar a recuperação ambiental no estado.
O projeto para promover a restauração florestal de áreas desmatadas busca principalmente produtores rurais com pendências judiciais para participar. A iniciativa, chamada de H2A Hub Agroambiental, conta com o patrocínio de mais de R$1 milhão do fundo do governo britânico Partnerships for Forests. O programa localiza propriedades rurais que têm áreas aptas para restauro e procura os responsáveis para oferecer a eles um projeto completo de reflorestamento. Além de ter um financiamento para restaurar a área, o produtor rural pode lucrar com o mercado de carbono e ainda pode optar por uma recuperação que permita o manejo florestal sustentável. Atualmente, o estado de São Paulo tem mais de 1 milhão de hectares aptos para recuperação. Segundo a organização do projeto, se apenas 2% da área disponível para recuperação ambiental no estado for recuperada, os projetos podem movimentar mais de R$400 milhões e ainda gerar outras fontes de rendas para os produtores rurais envolvidos. As propriedades rurais médias e grandes de São Paulo devem ter pelo menos 20% da área preservada. Essas áreas, chamadas de reservas legais, precisam estar cobertas por vegetação natural e não por plantações. As iniciativas de manejo florestal sustentável também são permitidas. Em assembleia realizada nesta quarta-feira, pilotos e comissários de voo decidiram aprovar a deflagração de greve a partir da meia-noite do dia 29 de novembro em todo o país, por tempo indeterminado, contra a intransigência das companhias aéreas nas negociações da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. Os aeronautas farão a paralisação de 50% dos tripulantes por dia, enquanto os outros 50% permanecerão em serviço. A categoria reivindica reajuste salarial que contemple a reposição das perdas inflacionárias nos últimos 2 anos. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta a pena de crimes cometidos contra a mulher em situação de violência doméstica. A proposta, que altera a Lei Maria da Penha, o Código Penal e o Processo Penal, segue para avaliação no Senado. O texto dobra as penas de crimes contra a honra praticados contra mulheres no caso de violência familiar, como calúnia, difamação e injúria. O projeto também propõe que o criminoso que praticar esses tipos de crimes, ainda que se retrate antes da condenação, não deve ficar isento da pena. Atualmente, o Código Penal permite esse benefício ao autor do crime. A proposta também estabelece que as infrações devem ser apuradas, independente da apresentação de queixa pela vítima. O crime de ameaça cometido em situações de violência doméstica contra a mulher também teve a pena aumentada. Segundo o Código Penal, o crime consiste em ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico. Atualmente, a pena prevista para o crime de ameaça é de prisão de 1 a 6 meses e multa. O texto propõe que, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, a penalidade aumente para 6 meses a 2 anos de prisão e multa. O projeto também estabelece que crimes no âmbito de violência familiar vão ter prioridade na apuração. E veja a seguir, a Covid-19 deixa mais uma vez a Europa em alerta. E ainda, a variante Delta reduz para 40% a eficácia contra a transmissão da Covid. O aumento de casos de Covid na Europa e na Ásia acendem um alerta para um possível recrudescimento da pandemia no Velho Mundo ou nasquelas regiões. Vários países já decretaram novas medidas sanitárias e passaram a exigir a vacinação. A Organização Mundial da Saúde e a Fiocruz, aqui no Brasil, acompanham com preocupação e afirmam que o maior número de mortos está entre os não vacinados. A Organização Mundial da Saúde vê com preocupação a elevação de casos graves e mortes por Covid-19 na Europa e na Ásia.
Segundo a OMS, houve um aumento de 5% no número de mortes associadas à doença na Europa, enquanto na América as mortes tiveram redução de 3%. No sul e leste da Ásia, os casos aumentaram em 3% e as mortes em 1%. Isso tem levado os países a voltarem atrás em ações que flexibilizaram o uso de máscaras, a vacinação e o distanciamento social. Na Áustria, novas medidas restritivas foram impostas essa semana. Toda a população terá que respeitar um novo lockdown, com confinamento total, inclusive as pessoas já vacinadas. Desde a semana passada, o chanceler Alexander Schallenberg anunciou ainda que a vacinação contra a Covid-19 será obrigatória. Na Bélgica, as novas restrições provocaram protestos. O primeiro-ministro, Alexandre De Croo, disse que as manifestações fazem parte do direito à liberdade, mas que não serão permitidos ataques à polícia. Violência surgente contra a polícia. Na Holanda, onde o governo anunciou restrições ao horário de funcionamento de bares e restaurantes até o dia 4 de dezembro, também houve protestos e pessoas ficaram feridas. Durante as manifestações, foram disparados fogos de artifício e a polícia revidou. Na Alemanha, o aumento de casos de Covid tem superlotado hospitais. O ministro da Saúde disse que até o fim do inverno, todos os alemães estarão vacinados, curados ou mortos pela Covid-19. O país tem cerca de 60% da população vacinada e os casos mais graves da doença, que levam à internação e provocam morte, têm ocorrido entre as pessoas que não foram imunizadas contra a Covid-19. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que avalia novas medidas restritivas porque a quarta onda da pandemia atingiu o país com força total e a situação é dramática. Na Eslováquia, onde menos da metade da população se imunizou, os não vacinados passaram a enfrentar restrições essa semana. Eles estão proibidos de entrar em estabelecimentos comerciais não essenciais, como farmácias e supermercados. Mesmo com testes negativos para a Covid, o país tem a quarta maior taxa de infecção do mundo. E aqui no Brasil, a Fiocruz acompanha o possível recrudescimento da pandemia na Europa e na Ásia. O Observatório da Covid-19 da Fiocruz aponta que as mortes em decorrência da doença têm ocorrido mesmo nas localidades onde a cobertura vacinal é considerada satisfatória, mas especialmente entre as pessoas não vacinadas. Na última semana de outubro, a Europa e a Ásia foram responsáveis por mais da metade de todos os casos de Covid registrados no mundo inteiro e 48% das mortes. Se a tendência for mantida, essas regiões poderão registrar mais de 500 mil de mortes em decorrência da doença até fevereiro de 2022 e 43 países enfrentarão um novo colapso no sistema de saúde. A pesquisadora da Fiocruz destaca que a imunização só está completa quando o esquema vacinal estiver concluído, ou seja, com a aplicação das 2 doses da vacina. A diferença entre 1, 2 e 3 doses vacinais é muito grande. Não é uma coisa proporcional. Então, é muito importante que todo mundo saiba, não adianta receber uma dose só das vacinas que são de 2 doses. Mesmo atrasado, para aqueles que não foram tomar na data prevista, na data aprazada, vão agora. Não quer dizer que você perdeu tudo que tinha feito anteriormente, de modo algum. Então vá, compareça, tome a sua 2ª dose e no momento em que o calendário permitir pela sua idade, vá tomar a 3ª dose. Enquanto isso, no Brasil, a tendência é de maior flexibilização. Pelo menos 3 capitais já desobrigaram o uso de máscaras em locais abertos: Brasília, Rio de Janeiro e Porto Velho. Além disso, muitas outras localidades autorizaram a volta de atividades não essenciais de lazer, como eventos culturais e jogos, inclusive com capacidade total de lotação.
Hospitais públicos e particulares estão desmobilizando leitos para atendimento exclusivo da Covid por baixa ocupação. Tudo isso está associado ao avanço da vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. 10 estados já aplicam a dose de reforço ou terceira dose na população adulta, seguindo recomendação do Ministério da Saúde. O dia de vacinação contra a Covid-19 também foi realizado em várias localidades no fim de semana e o número de vacinados passou de 2 milhões, chegando a 302.557.000 na última segunda-feira. Em números absolutos, o Brasil está em 4º lugar na vacinação contra a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. A pasta informa ainda que 73,3% da população está vacinada e a média móvel de mortes provocadas pela doença caiu em 91% desde o pico da pandemia em abril do ano passado. Mas especialistas alertam que, mesmo com índices positivos, o Brasil tem muito a aprender com o cenário atual na Europa e na Ásia. E recomendam que os cuidados individuais, como o uso de máscaras e distanciamento, sejam mantidos mesmo onde já houve flexibilização dessas regras. Apesar da gente estar vivendo um momento mais positivo desde abril de 2020, temos sim razões para nos preocupar. Então, grande parte da população ainda não tomou a segunda dose da vacina ou a terceira, a dose de reforço que já está disponível. Atualmente, a gente tem visto que na Europa, mesmo com um número grande de imunizados, até 85% da população vacinada em alguns países, a gente está tendo aí um recrudescimento da pandemia. Esse aumento ele se deve a alguns fatores, como, por exemplo, a retirada das medidas protetoras precocemente. Assim que eles atingiram um limiar satisfatório de imunizados, eles voltaram abruptamente para as atividades de aglomeração, retiraram máscaras em ambientes fechados, liberaram para festas, eventos, restaurantes e acabaram desrespeitando aquelas medidas de proteção, as medidas sanitárias. Então, para a gente no Brasil, a gente tem que ter isso como lição. A gente precisa manter ainda algumas ferramentas, ter muito cuidado com o nosso comportamento, manter essas medidas mesmo com a reabertura da economia. E a outra coisa é a questão da terceira dose. Fazer o reforço naqueles indivíduos que já têm mais de 5, 6 meses do esquema vacinal. Isso é importante. Em alguns países da Europa, eles não fizeram esse reforço e ainda estão discutindo. E a questão do inverno. No inverno, as pessoas acabam ficando em ambientes mais fechados. Então, a gente tem que observar, ver quais foram os problemas que eles tiveram lá, para a gente não cair nos mesmos erros. E aí eu acho que se a gente fizer a nossa parte de cautela, de observação, a gente pode ter uma situação melhor no futuro. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 273 mortes por Covid e quase 13 mil novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. O mundo contabiliza mais de 259 milhões e 168 mil casos confirmados e mais de 5 milhões e 172 mil óbitos. Os Estados Unidos chegaram em 48 milhões e 18 mil pessoas diagnosticadas e tem um total de 774.416 vítimas fatais. A Índia passou de 34 milhões e 535 mil contaminações. O Brasil chegou à marca dos 22 milhões e 43 mil testes positivos, sendo que mais de 21 milhões e 264 mil pessoas estão recuperadas da doença. O país tem um total de 613.339 mortes. Já o Reino Unido ultrapassou os 10 milhões e 28 mil casos confirmados. E a Rússia se aproxima dos 9 milhões e 271 mil contaminações desde o início da pandemia. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde alertou sobre a variante Delta do coronavírus, que reduziu a eficácia das vacinas contra a transmissão da doença para 40%. A mutação é considerada altamente contagiosa e uma das responsáveis pela nova onda da doença na Europa.
Antes do aparecimento da cepa, os imunizantes protegiam em até 60% o contágio. Se você for vacinado, terá um risco muito menor de evoluir para um caso grave ou morrer, mas ainda corre o risco de ser infectado e infectar outras pessoas. Durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, a OMS ainda destacou que nenhuma parte do mundo deve esquecer das medidas preventivas contra a Covid-19. Embora a Europa seja novamente o epicentro da pandemia, nenhum país ou região está fora de perigo. É importante que todas as nações aumentem suas capacidades agora para garantir que as medidas corretas estejam em vigor para evitar as piores consequências de quaisquer ondas futuras. Nesta quarta-feira, o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças disse que a União Europeia precisa adotar urgentemente medidas de combate à nova onda de Covid-19, porque o fardo sanitário pode ser pesado demais entre janeiro e março. Com mais de 2,5 milhões de casos e cerca de 30 mil mortes registradas em uma semana, o velho continente é de longe a região do mundo mais afetada pela pandemia no momento. A tendência de piora é alta, especialmente nos países onde a taxa de vacinação é menor. E veja a seguir, social-democratas, verdes e liberais, a coalizão que põe fim à era Merkel na Alemanha. E ainda, a Rússia lança um novo módulo para a Estação Espacial Internacional. Vice-chanceler e ministro das Finanças do governo, o social-democrata Olaf Scholz, se prepara na Alemanha para substituir Angela Merkel e liderar uma coalizão sem precedentes de 3 partidos, graças à sua experiência e uma campanha sem erros. Isso vai iniciar uma nova era após os 16 anos da conservadora Angela Merkel na chancelaria. Assim, abre-se o caminho para a eleição do social-democrata Olaf Scholz na semana de 6 de dezembro como chanceler da primeira economia europeia. Uma Europa soberana é a chave para a nossa política externa. É a nossa tarefa como um país economicamente forte e populoso no coração da Europa permitir, promover e fazer avançar esta Europa soberana. Sem fazer muito barulho e inspirando-se no estilo sóbrio de Merkel, Scholz conseguiu se destacar, apesar de ser pouco conhecido pelos próprios alemães. Não há qualquer biografia do futuro chanceler, apesar de ter sido várias vezes ministro e também ex-prefeito de Hamburgo, a segunda maior cidade do país. Nas eleições de setembro, o SPD, liderado por Scholz, obteve uma vitória estreita, relegando os conservadores de Angela Merkel ao segundo lugar. A situação migracional na Europa segue sendo um problema para as autoridades. Na tarde de hoje, ao menos 33 pessoas morreram no Canal da Mancha, localizado entre a França e o Reino Unido, após o bote em que elas estavam naufragar. De acordo com o prefeito da cidade de Tettigan, Frank Dursin, um grupo de mais de 40 migrantes foi visto em direção ao Reino Unido. No pequeno barco, haviam não só adultos, como crianças. No início, havia sido relatado que 27 pessoas morreram, mas após o resgate, outras 6 pessoas vieram a óbito no hospital, no que as autoridades chamaram de o pior desastre envolvendo migrantes na hidrovia que separa os países. Segundo os pescadores locais, mais migrantes deixaram a costa norte da França do que o normal para aproveitar as condições do mar calmo, embora a água estivesse extremamente fria. 26 pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas a centros de cuidados médicos. O Canal da Mancha é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo e as correntes são fortes. Botes sobrecarregados, como o que naufragou, muitas vezes mal conseguem flutuar e sofrem com as ondas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson fez um comunicado após convocar uma reunião de emergência e afirmou que ficou horrorizado depois que soube da notícia do desastre. Só quero dizer que estou chocado e profundamente triste com a perda de vidas no mar do Canal da Mancha. Mais de 30 pessoas perderam suas vidas e meus pensamentos e condolências vão antes de tudo para as vítimas e suas famílias. Embora a polícia francesa esteja impedindo mais travessias do que nos anos anteriores, as ações interromperam só parcialmente o fluxo de migrantes que querem chegar ao Reino Unido.
O transtorno migratório tem afetado a Europa, que enfrenta uma das piores etapas da crise de sua história. A NASA lançou uma missão para colidir uma nave espacial contra um asteroide. É um ensaio para caso a humanidade precise um dia impedir que uma rocha espacial gigante acabe com a vida na Terra. O aparelho decolou a bordo de um foguete SpaceX a partir da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. Seu alvo é o Dimorphos, uma lua com cerca de 160 metros de largura que orbita um asteroide muito maior chamado Didymos, de 780 metros de diâmetro. Juntos, eles formam um sistema que orbita o Sol. O impacto deve ocorrer entre 26 de setembro e 1º de outubro de 2022. O projeto teve um custo de 330 milhões de dólares e é o primeiro do tipo. Existem cerca de 10 mil asteroides próximos à Terra, com corpos maiores que 140 metros, mas nenhum tem chance significativa de impacto contra o planeta nos próximos 100 anos. Mas a estimativa é que apenas 40% desses asteroides foram encontrados até o momento. A Rússia lançou hoje um novo módulo de acoplamento à Estação Espacial Internacional, 4 meses depois que o módulo Nauka foi lançado em órbita. Moscou lançou nesta quarta-feira um foguete Soyuz, levando no interior uma nave cargueira Progress modificada e o novo módulo Prichal, cujo nome significa porto em russo. O lançamento ocorre 4 meses depois de o país colocar em órbita o módulo Nauka. De acordo com imagens transmitidas ao vivo pela agência espacial russa Roscosmos, o foguete decolou no horário programado do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. O Prichal vai servir de ancoradouro permanente para o segmento russo da Estação Espacial Internacional junto ao Nauka. O lançamento do Nauka atrasou quase 15 anos devido a dificuldades técnicas. O acoplamento do Prichal na Estação Espacial Internacional está marcado para esta sexta-feira, horário russo. O módulo conta com 5 portas de acoplagem para acomodar naves variadas. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. O que aconteceu ali, irmã? Tava com dor nas costas. E estava recente ou há muito tempo? Não, recente. Foi embora? Foi embora. E essa não nem conseguiu alojamento, então não pode nem voltar mais. E você, amigo? Ansiedade, saiu, tô levinho. Oh, glória a Deus. Essa joia bonita, o que foi? Hoje de manhã eu tava sentindo uma dor nas costas, mas agora sarou. Você foi o que, amigo? Tristeza aí, missionário. Tava bem triste. Era. Amém. Mas agora... Amém. Lá em cima foi o quê? Tava com uma tristeza no coração, passou. Foi embora? Foi. Oh, glória a Deus. Você foi o quê? Eu era no joelho direito, pastor. Desde ontem. Tá bom. Passou. Glória a Deus. Você foi o quê? Dor no joelho. Qual deles? Esquerdo. Esquerdo ou direito? O direito. Quem fosse esquerdo. E nada tem um do esquerdo aí também aí. Cadê o do esquerdo ou da esquerda? Onde é que dá essa pessoa em nome de Jesus? Você foi o quê, irmã? Da esquerda. Palmas para Jesus, pessoal. Sentem, por favor. Olha, você que é um pregador, se você está ligado com Deus, você sente, e às vezes tem uma pressãozinha aí, porque o bicho não quer que a pessoa conta. Você fica firme na palavra do Senhor Deus, porque Deus não falha. Quando Deus fala, você pode ter certeza que aquilo ali já é fato consumado, aconteceu. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. E amanhã tem mais Volta da Vitória, notícias aqui no Jornal das 22, porque a edição de hoje chegou ao fim. Obrigada pela sua audiência, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.